Mas vamos lá, então você estava falando da questão da reprodução das espécies. E Espécies. são todas as espécies que de zoológico, não são todas que podem ser reproduzidas, né? Não. Só as nativas, né? Existem algumas normas que, inclusive, a gente questiona. Nós temos os posicionamentos. Existe uma sociedade brasileira de zoológicos e até pouco tempo atrás nós tínhamos uma sociedade paulista de zoológico, do qual eu tive, vamos dizer, a alegria de ser presidente por 11 anos. E a gente trabalhou muito buscando coisas importantes e interessantes, porque tem uma normativa do IBAMA hoje que não permite a reprodução de espécies de animais de grande porte, tipo tigre, leão, essas coisas a gente não pode reproduzir. É só possível mediante algumas condições muito especiais. Nem onça você não pode reproduzir. Isso não atrapalha? Não pode ser um problema para daqui a alguns anos? Isso foi levantado lá atrás, porque o problema começou mais ou menos o seguinte: circo tinha muito bicho e eles eram realmente usados para atração do público. Muitas das vezes eles sofriam algum tipo de maus tratos, sem dúvida, mas também não era o exagero que o pessoal fala, porque o circo dependia muito desses animais. Então você não pode ficar maltratando um bicho que te dá, entre aspas, na época estaria rendendo. Mas a Sim. gente totalmente favorável à total erradicação de animais silvestres, animais selvagens em circo. Então, quando saiu a portaria normativa, esses animais tiveram que ser encaminhados para algum lugar. E foram para onde? Para zoológicos. Alguns criadouros, mas os criadouros buscam também animais onde é mais fácil você preservar e manter. Porque um felino é um custo alto, tanto da construção do recinto quanto da alimentação. Então, sobrou leão. Chegou num ponto que existiam excedentes, porque todo zoológico tinha que ter leão, porque nós, a minha geração, e acho que até alguma posterior à minha, foi criada, quando falava de bicho, leão, tigre, elefante, rinoceronte. Você nunca ouviu alguém falar de ariranha, de um tamanduá-bandeira, de uma anta. Então você tinha que ter esses bichos no zoológico. E os zoológicos já tinham. E aí começou. Teve um certo momento que nós estávamos, o IBAMA na mão, com mais de 100 leões sem ter aonde colocar. Porque não é qualquer um que pega para levar para o seu zoológico. A veterinária, você sabe que uns 4 quilos de carne é ali, né? Vai, sempre. E isso tem um custo. Então, às vezes, você E nessa época aí acabava tendo reprodução, porque o zoológico tinha 3, exatamente 4, reproduzia. acabava reproduzindo, então. Aham. Então acabava aumentando o excedente. E aumentando o gasto. Porque você não tinha para onde mandar. Só que aí tem os fatores limitantes. Você tem um recinto para abrigar 2 animais. Nasceu 3 filhotes, tem que dar um jeito, porque ali cabe 2, senão você cai fora da normativa, do mínimo de área que é obrigatório. Então eles optaram por isso. Houve grandes discussões, sugestões da nossa sociedade no sentido de, então vamos fazer um banco para você ter, quando houver necessidade, reproduzir esses animais, né? Escolher alguns animais com padrão bem perfeito e não vasectomizá-los, Certo. manter e vasectomizar os outros para não reproduzir. Até que também aí surgiu na época um caso interessante, que onde vai mandar esses bichos? Teve reunião em São Paulo, reunião não sei aonde, o que vamos fazer com esses bichos? Aí apareceu uma saída, que muita gente ainda fala nisso até hoje, manda de volta o bicho. Então, tinha um grupo que queria de volta lá na África, os leões. Então a coisa foi embora, né? Engatilhou para, vamos mandar. A gente se livra do problema e vão ficar bem lá.
Quando praticamente estava tudo acertado, descobriu-se que, na verdade, eles iam para uma fazenda de caça, daquelas que tem na África, onde você escolhe o animal, vai lá e abate o animal e ganha como troféu a cabeça, Ia a estar pele e resolvendo tal. um problema daqui e jogando pra lá. É. Não... E aí as ONGs se manifestaram, aí tudo. mas não faz muito Nós nos sentido. manifestamos, achando um absurdo um negócio desse. Vai levar, condenar a morte e mandar Lá, pra lá. é. Aí parou. E foi, então, começando a fazer essa distribuição. Só que o fato de não haver reprodução causou o quê? O envelhecimento dos animais de zoológico. Hoje é difícil você achar zoológico com filhotes. O Zoo de São Paulo reproduziu 5 filhotes. Anunciou ontem, faz 8 meses que eles reproduziram, estão quietinho. E agora vão apresentar amanhã para o público, né, Dia das Crianças. É o mesmo macho com 2 fêmeas diferentes e são 5 filhotes. E eu já fiquei meio animado, porque nós estamos com uma leoa só, muito idosa. Nós perdemos o nosso leão, que foi meio problemático, porque as pessoas não conseguem entender que muita gente, que bicho fica velho e morre. É, a gente vai falar, é interessante a questão da leoa. Então não há proibição. Houve e hoje tá, Na verdade, há critérios para acontecer. Só não é uma coisa. o que eles dizem é o seguinte: você quer reproduzir o seu leão? Reproduza. Só que você tem que ter destino para os filhotes.